Olá, meu amigo, minha amiga, tudo bem, gente? Que bom estar aqui com vocês. Eu agradeço essa oportunidade de fazermos mais uma reflexão juntos na Palavra de Deus, a Santa Palavra de Deus. Primeira orientação dessa live é aquela: não faça isso em casa. Você já ouviu programas de TV que dizem isso, não é? O texto que a gente vai abordar, a primeira coisa que eu me preocupei foi em dizer: não faça isso na sua casa. É Marcos 16, 17 e 18. Diz assim: estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Será que Jesus é quem está dizendo essas palavras? Realmente quer dizer que nós podemos beber veneno, podemos pegar em cobras e nada acontecerá conosco? Se for isso, eu e o pessoal da minha igreja, nós somos um bando de gente de muito pouca fé, porque eu me lembro de uma cascavel no quintal de uma casa, na entrada de uma casa, em que nós tínhamos uma reunião de comunhão, oração e estudo bíblico, uma terça-feira à noite. Tinha uma cascavel ali e ninguém chegou perto. Esses mais pentecostais vão dizer: claro, né? Esses batistas não têm fé, né? Será que, olhando para essas palavras de Jesus, em meu nome pegarão serpentes, não lhes fará mal nenhum? Será que a gente deveria ter pegado aquela cobra com a mão, jogada no mato? Olha, eu realmente não peguei, não pegaria, ainda mais que o cachorro da dona da casa ficou latindo para a cobra, chegou perto dela, tomou uma picada e infelizmente acabou morrendo. O fato é o seguinte: Jesus diz: estes sinais acompanharão os que crerem. Uma leitura superficial deixa a impressão errada de que todos os crentes em todos os lugares, em todas as eras, que crerem em Jesus como Salvador, confiarem em Jesus para a salvação, vão vivenciar esses sinais. Mas será que é verdade? Eu quero olhar para esse texto com duas observações para a gente compreender o que realmente Jesus está dizendo e tirar lições para a nossa vida. É muito bom você estar nessa reflexão em que nós discutimos textos do Novo Testamento, seguindo um plano de leitura bíblica diário que estamos fazendo. Você está convidado a participar desse plano. É só clicar no link de inscrição que vai estar na descrição desse vídeo. E nós estamos seguindo a cada semana o estudo de uma passagem-chave. E o texto-chave dessa semana de hoje é esse de Mateus 16. A primeira observação sobre esse versículo é que há um contexto para a manifestação desses sinais, tá bem? Veja, eu pesquisei na internet uma informação sobre isso e descobri que existem grupos, eu considero seitas, né? Grupos religiosos que fazem como que rituais de beber veneno e pegar em cobras, baseando nesse texto bíblico. Igrejas que ensinam a pegar em serpentes como teste de fé e que elas ainda existem, pelo menos em anos recentes ainda existiam nos Estados Unidos. Surgiu lá no início do século passado, esse movimento ganhou o nome, Igreja dos Manipuladores de Serpentes. Ainda resiste esse grupo lá na Virgínia, nos Estados Unidos. Parece que é o único lugar onde ainda é permitido fazer isso. Outros lugares o governo proibiu. Isso se tornou popular por volta do ano 1909 e teve o seu auge no ano 1950, então há 70 anos atrás, chegando a reunir milhares de membros, mas a ideia foi perdendo popularidade. Eles usavam serpentes no culto, no púlpito, como demonstração de fé, interpretando Marcos 16, 17 e 18. Existe um pastor chamado George Hensley, que parece que deu início a essa tradição, e ele pregava em igrejas pentecostais e já havia libertação de demônios, curas e também línguas estranhas, supostamente. Então ele passou a pregar que a parte sobre as serpentes, que tinham muitas na região onde ele morava, tinha muitas serpentes, também precisava ser praticada nos dias de hoje e eles precisavam fazer um teste de fé e pegar em serpentes.
Então, esse camarada, o George Hensley, começou a usar uma cascavel. Ele levava para a igreja numa caixa e no final das suas mensagens, como prova do texto, essa cascavel era passada de mão em mão entre os fiéis. E outros pastores começaram a adotar a prática. Mortes começaram a acontecer, obviamente, em consequência disso. Muita gente foi abandonando as congregações, mas aqueles fiéis, mais radicais, diziam que aquilo era uma questão de fé e continuaram com a prática. Em outras igrejas, seguindo a mesma lógica, veneno de serpente ou pesticidas, venenos, eram bebidos nos cultos. E novamente mortes aconteceram e a polêmica se espalhou. Alegando confiar na proteção de Deus, esse pessoal dizia: nós não vamos morrer se formos mordidos ou se bebemos do veneno. Então, mesmo tomando uma picada, tomando um veneno, se negavam a procurar ajuda médica. Só que eles diziam assim: Senhor, seja feita a sua vontade. E quando alguém morria, a alegação era diferente. Eles diziam assim: não, Deus está chamando de volta para casa. Aí você tem uma contradição, Deus não prometeu que vai resistir e sobreviver? Acaba morrendo. Não, morreu porque Deus quis que morresse. O caso mais dramático e mais famoso é de um pastor chamado Mac Woolford. Durante muitos anos ele usou também uma cascavel nas suas pregações. Com 15 anos, ele já tinha visto seu pai, que também era pastor, manipulador de serpentes. O pai dele morreu depois que foi picado por uma cobra. E mesmo assim, ele sempre defendeu aquela prática como uma demonstração dramática do poder divino. Então, algumas vezes ele pisava na cabeça da serpente para ilustrar a sua pregação, até que ele foi mordido na coxa durante um culto ao ar livre em 2012, mais ou menos recentemente 10 anos atrás. E essa picada não tinha sido a primeira vez. Com 44 anos de idade, ele tinha já levado 4 mordidas de cobra e tinha sobrevivido. Então ele tomou mais essa picada e não aceitou ajuda médica, foi para casa, durante 9 horas ficou agonizando por causa da picada da cobra e ele vai acabar morrendo. Já era a era da internet. E esse caso foi noticiado, espalhado para o mundo todo, as redes sociais dizendo o que estava acontecendo, pedindo oração por ele, Os seguidores não gostavam muito de falar sobre as mortes, mas registra-se mais de 100 mortes documentadas por picada de cobra. Das duas, uma. Ou Jesus mentiu, ou nós não entendemos o que Jesus quis dizer. As palavras de Jesus, e aqui vem a explicação, não sugerem, não exigem e nem autorizam esse tipo de prática desses manipuladores de serpente. Jesus não ordenou fazer tais coisas. Quando ele diz assim: em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem veneno mortal não lhes fará mal nenhum, imporão as mãos sobre doentes, ficarão curados. Jesus não deu essas ordens, ele apenas disse que enquanto cumprissem a tarefa que ele deu, a ordem dele foi outra, essas coisas poderiam acontecer como proteção divina ou como autenticação do ministério deles. O contexto, a ordem, está em Marcos 16:15, e disse-lhes Jesus: vão pelo mundo todo, essa é a ordem, e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. A ordem de Jesus nunca foi fazer um culto público, reunir pessoas, beber veneno e passar a cobra de mão em mão. A tarefa de Jesus a ser cumprida no mundo todo até que ele volte é ir pelo mundo todo e pregar o evangelho a todas as pessoas. Porque a humanidade inteira precisa ouvir a mensagem das boas novas. A humanidade, todos os seres humanos estão alienados de Deus, divorciados de viver em comunhão com Deus, separados da submissão à vontade de Deus. Então, todos precisam de purificação, de regeneração, de reconciliação pela obra de Jesus Cristo. E essa é a boa notícia. João 3,16 diz: todos pecaram, todos viraram as costas para Deus e trataram de cuidar da própria vida do próprio jeito.
Todos pecaram, mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Todos pecaram e vão perecer. Entretanto, Deus amou o mundo ao ponto de dar o seu Filho para ser cravado numa cruz e morrer em nosso lugar e pagar o preço dos nossos pecados. Essa mensagem, Jesus está dizendo, de que Ele morreu para perdoar meu pecado e me colocar em conexão com Deus, essa mensagem deve ser anunciada gratuitamente para todos, sem exceção. Essa é uma ordem para cumprir a tarefa evangelística, seja ao nosso redor, aqui onde moramos, onde estamos, onde é a nossa igreja, as nossas residências, e também a tarefa missionária de levar isso para lugares distantes, para longe do nosso alcance. A tarefa tem que ser cumprida, custe o que custar. Essa é a tarefa dos apóstolos, Jesus está passando aí em Marcos 16, é tarefa da igreja também que vem depois dele, e essa tarefa tem que ser cumprida e mantida até a sua segunda vinda. As condições para a salvação, para não ser condenado, são apresentadas aí. Ao ouvir a notícia de que eu sou pecador, estou separado de Deus e posso me reconciliar, posso nascer de novo, posso ser purificado dos meus pecados através da fé na obra de Jesus, a condição exigida é realmente uma resposta de fé. É a pessoa dizer com os lábios dela e de coração, eu creio que Jesus Cristo morreu pelos meus pecados para me salvar. E esta decisão é seguida do batismo. O crer em Jesus é o fator decisivo entre ser salvo ou condenado. O batismo é o rito visível e simbólico. Uma pessoa pode se batizar e não ser salva, se não creu. Tá cheio de gente que se batiza, criancinha ou mesmo depois de adulto, mas só se batizar sem crer em Jesus de verdade não salva. É preciso que você creia e então expresse sua fé, demonstre sua fé, declare sua fé através desse rito do batismo, que é visível, as presentes veem você sendo batizado, e é simbólico, porque o batismo simboliza o que aconteceu espiritualmente. Ao crer em Jesus, você foi lavado dos seus pecados, por isso você mergulha na água, e ao crer em Jesus você nasce para Deus, por isso você é tirado das águas. Jesus ainda disse o seguinte: quem não crer será condenado, ou seja, há a certeza, que é horrível, mas é passada para nós, do juízo divino, chamado aqui de condenação. Sobre quem? Sobre os que morrem sem crer. Quem não crer será condenado. Agora, essa tarefa de anunciar isso é uma tarefa complicada, difícil. E quando Jesus fala sobre pegarem serpentes, beber veneno e nada acontecer, são promessas graciosas de ajuda especial. Então esse é o contexto. O contexto que estamos lidando é esse, dos discípulos terem uma missão para cumprir, a missão de pregar o Evangelho. Não é para ir atrás de cobra venenosa, andar com a caixa, com a cascavel e ir para o culto. É para ir atrás de pessoas para evangelizar, carregando a Bíblia apenas. Né? E aí, caso essas pessoas sofram perseguição, oposição, Deus está garantindo que, conforme o seu querer, por quanto tempo Ele quiser, Ele vai proteger miraculosamente de qualquer problema que vier. Deus vai proteger os seus enviados, se Ele quiser. Se Ele não quiser e quiser permitir que morram. Então, Jesus reconhecia claramente a enorme dificuldade da tarefa que Ele deu. A feroz batalha que eles teriam que travar contra o paganismo, contra o mundo, contra Satanás, contra as religiões. Então Jesus deu essa palavra de ânimo, revelando para eles que eles iam ser protegidos através desses sinais, e esses sinais também iam autenticar a mensagem. Então o contexto é esse. Não é só pegar cobra na mão, não é só ir beber veneno, é cumprir a tarefa que Deus deu de pregar o Evangelho, para que as pessoas creiam e sejam batizadas.
e Deus garante que vai proteger os seus enviados. Agora, a segunda observação para entender esse texto, além do contexto da manifestação desses sinais, segundo, qual que é a época da manifestação desses sinais? Aqui eu convido você a pensar mais assim, biblicamente, de forma ampla. Leve em conta todo o Novo Testamento. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu creio dessa maneira, a partir da leitura de todo o Novo Testamento, de Mateus até Apocalipse, eu creio que estes sinais de Marcos 16 foram prometidos para a comunidade apostólica. O que eu quero dizer por comunidade apostólica? A igreja cristã da época dos apóstolos, a igreja da fundação. Isso não foi prometido a toda a igreja, a todos os cristãos de todas as eras. Inclusive, essas coisas foram experimentadas pela igreja primitiva da era apostólica, estão nas escrituras, por exemplo, Atos 28:5, relata milagres assim. O cumprimento da maioria dessas promessas estão no livro de Atos dos Apóstolos. Entretanto, a época dos milagres passou. O propósito desses milagres não era que eles continuassem acontecendo depois do início da igreja. Tanto que eu gosto muito de referir a um texto de Hebreus 2, que diz o seguinte: essa salvação, Hebreus 2:3, essa salvação, primeiramente anunciada pelo Senhor, o Evangelho, foi-nos confirmada pelos que a ouviram. Agora, versículo 4. Deus também deu testemunho dela. Deus testemunhou dessa salvação por meio de sinais, maravilhas, diversos milagres e dons do Espírito Santo distribuídos de acordo com a sua vontade. Esse texto de Hebreus deixa muito claro que esses sinais todos foram um testemunho inicial, uma confirmação inicial do evangelho que estava sendo pregado, uma confirmação por meio desses sinais miraculosos. Agora, depois de confirmado, depois de provada a autenticidade, você não precisa ficar provando a autenticidade de novo. Por exemplo, é só quando uma planta é recém-plantada que ela precisa ser regada e cuidada diariamente. Depois você pode deixar ela lá que ela vai se desenvolver mais ou menos sozinha. Assim também é o Evangelho. No início, algo inicial, Deus entendeu que deveria autenticar, manifestar esse cuidado, manifestar esses sinais para que o cristianismo se consolidasse. E depois não é mais necessário. Outro exemplo, quando você constrói uma casa, um prédio, quantas vezes você lança os alicerces? Uma vez só no começo, depois você apenas constrói em cima. Então Deus, ele autenticou o evangelho por meio de sinais e prodígios na era apostólica, e a fundação tendo sido realizada, o cristianismo vai sendo construído em cima. E na verdade, os milagres deixam de ser milagres se eles se tornam regulares, né? Se não cessarem, se não tiver uma interrupção. Então compreender isso evita muitos mal-entendidos, dúvidas, perplexidades, não só sobre cobras e veneno, mas também sobre curas. Muita gente se confunde isso ainda, acha que as curas do livro de Atos, as curas de Jesus precisam ser reproduzidas hoje, a turma enche igreja atrás de cura. Manifestação de línguas, manifestação de sinais, acham que tem que ser reproduzido. Não é assim, tá? Depois que você autentica alguma coisa, autenticada está. Você não precisa ficar autenticando segunda, terceira, quarta vez. Essa é uma visão chamada cessacionista, ok? Eu entendo que Marcos 16, 17 e 18 cessou. A tarefa continua, pregar o evangelho no mundo todo, mas a autenticação e a proteção por meio daqueles sinais cessou na era apostólica, na comunidade apostólica. Eu sou fundacional, ou seja, essas coisas todas são para a época da fundação da igreja. Pois bem, entendendo o contexto desses sinais, o contexto de pregação do evangelho, não de ficar reproduzindo esses milagres assim a granel, entendendo o contexto e entendendo a época apropriada, a época da fundação, para aquele período apostólico que isso devia acontecer,
o que a gente pode aprender com esse texto? Porque toda a Bíblia nos ensina, de uma forma ou de outra, devemos aprender com ela. Que princípios temos que aplicar hoje? Primeiro, cuidado com interpretações bíblicas pontuais, apressadas, fora de contexto. Muito cuidado com interpretações bíblicas baseadas em versículos que você tira do livro, tira do Novo Testamento, não leva em conta toda a palavra e acaba errando. Mais de 100 pessoas morreram por causa de picada de cobra. Na minha opinião, o pastor que faz isso tinha que ir para a cadeia por fazer a interpretação bíblica errada e submeter pessoas a um perigo. A conta da morte dessas pessoas cai nas costas desses pastores. Assim como também a interpretação bíblica errada que pastores usam hoje para dizer para as pessoas irem para os cultos que elas vão ser curadas, que elas vão ficar ricas, o negócio vai prosperar. Mentira! Fruto de interpretação bíblica errada, fora de contexto. Então, primeiro cuidado, primeira lição, toma cuidado com interpretação bíblica superficial, fajuta, mal feita, até mal intencionada. A Bíblia tem que ser estudada com seriedade, com profundidade. Segunda lição, o cuidado de Cristo, ele continua, tá? Não é porque a era dos sinais passou, foi só para o período apostólico, que nós estamos então desamparados. Podemos e devemos nos consolar com o fato de que a Igreja de Cristo nunca fica sem a ajuda especial do Senhor, principalmente em períodos de necessidade. Jesus continua atento e atuante. Os olhos dele estão postos sobre nós, o seu cuidado está sobre nós. Nós temos relatos ao longo desses 2000 anos de história da igreja de intervenções milagrosas de Deus para salvar seu povo. E ele pode fazer isso, mas não se trata de um padrão de ação do Senhor. De outra forma, nós sabemos que muitos são martirizados e Deus permite. Muitas tragédias acontecem contra o povo de Deus e o Senhor permite. Não significa que Ele não esteja cuidando, Ele cuida. E muitas vezes Ele cuida de outras formas, trazendo consolo para aqueles que sofrem, fortalecendo-os, como já disse, muitas vezes protegendo-os de um jeito ou de outro. O cuidado de Cristo continua. Terceira lição, milagres perduram sim. Os espirituais. Os milagres espirituais continuam acontecendo, meu amigo, minha amiga. A igreja de Jesus nesse mundo, só ela, por si mesma, firmada nas Escrituras, num mundo tão bagunçado, só isso já é um milagre permanente. Só o Deus Todo-Poderoso poderia manter uma instituição como a igreja existindo. Cada pessoa que se converte, cada pessoa que continua firme com Cristo, caminhando com Cristo, resistindo às tentações, cada pessoa que está firme com o Senhor é um sinal miraculoso, é uma maravilha tão grande quanto a ressurreição de Lázaro dentre os mortos, quanto o milagre de Paulo ter sido picado por uma cobra e nada aconteceu. Cada novo nascimento é um prodígio tão gigantesco quanto a expulsão de um demônio, ou quanto a cura de um enfermo, ou quanto falar em línguas. Às vezes alguns crentes não pentecostais olham para igrejas que fazem esses sinais, essas coisas, e dizem, puxa vida, lá tem o poder de Deus. O poder de Deus, na verdade, acontece quando uma pessoa crê em Jesus, se arrepende, é perdoada, é salva, nasce de novo. É quando Deus dá poder para uma pessoa abrir a Bíblia todos os dias e continuar perseverando em obedecer esse livro. Isso é um milagre de Deus, muito maior do que a expulsão de um demônio. Agradeçamos ao Senhor por isso e tenhamos coragem, vamos prosseguir, porque os milagres perduram. E por último, última lição, o cuidado de Cristo continua, os milagres espirituais continuam, mas terceiro lugar, temos que prosseguir no cumprimento do que realmente é o nosso dever. Nosso dever não é falar em línguas. O nosso dever não é curar. O nosso dever não é fazer acontecer sinais miraculosos. O nosso dever não é pegar em cobras, muito menos beber veneno. Graças a Deus, o nosso dever é ir pelo mundo todo, pregar o Evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado.
Nós, como igreja, temos que cumprir essa tarefa. Levar missionários, sustentar missionários, orar por missionários que estão no mundo todo falando de Cristo, plantando igrejas. E cada um de nós, com as pessoas do nosso convívio, devemos nos achegar a elas e convidá-las para estudar a palavra, convidá-las para ir à igreja ouvir a palavra, apresentar Jesus para elas, ler a Bíblia com elas, entregar um folheto para elas, desafiá-las a começarem uma vida espiritual e anunciar o nome de Cristo como o único Salvador. Que nós possamos abraçar essas lições e não nos desviarmos para coisas sensacionalistas que não têm nada a ver com o propósito de Deus para a nossa vida. Eu queria agradecer pelo tempo que a gente passou juntos. Agora, espero que essa reflexão tenha falado ao seu coração, esclarecido um pouco mais o plano de Deus para a sua vida, para a nossa vida, e desafiado você a servir de forma ainda mais sincera e verdadeira ao nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos terminar esse tempo com uma palavrinha de oração. Quero orar por você e por mim agora. Graças te dou, Senhor, por nos chamar para essa tarefa. Que nós não nos desviemos daquilo que o Senhor tem para nós. Que possamos realmente aceitar o desafio e cumprir isso. De ir pelo mundo, sair mundo afora e pregar o Evangelho para as pessoas, para que creiam, sejam batizadas e salvos, porque aqueles que não crerem em Jesus serão condenados. Nos livra de enganos, desvios e confusões, e que a nossa fé esteja firmada no entendimento correto da Tua palavra e daquilo que o Senhor tem para a nossa vida. Peço a Tua proteção, o Teu cuidado para cada um de nós, que o Senhor visite nosso coração, o Senhor visite nossos lares, visite nossas igrejas, nos dando vida, nos revivificando, reanimando e renovando para vivermos e desfrutarmos do melhor que o Senhor tem para nós. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe ricamente nesta noite, nesse dia, nessa tarde, nessa madrugada. Eu não sei quando é que você vai acompanhar esta transmissão. Caso você esteja próximo a Morungaba ou esteja em Morungaba, aceite o convite para conhecer a nossa igreja, Igreja Batista Fonte, em Morungaba, culto aos domingos, 18h30. Será um prazer receber você na nossa igreja.